somente com as plataformas digitais. Hoje nós confundimos o que significa internet com plataforma. Então a nossa sociedade, a nossa forma de socializar, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de comercializar, a nossa forma de trabalhar mudou completamente com a chegada das plataformas digitais nas nossas vidas. Com isso, o que a gente vê não é mais uma internet povoada somente de pessoas, mas uma internet povoada de algoritmos. Nós estamos nos socializando também, não somente com pessoas, mas com algoritmos, com robôs. E o que isso afeta na nossa vida? A minha área de atuação, né, a minha área de pesquisa, dentro do meu doutorado, dentro do meu mestrado, foi justamente entender esse filtro de bolha, essa echo chamber, ou seja, essa câmara de eco que se constrói dentro da internet e verifica-se, portanto, que não recebemos todos os tipos de conteúdos. Nós não temos acesso a tudo e nem deveríamos ter, porque existe recomendação de conteúdo que é necessária porque estamos dentro do Big Data, que seria essa quantidade de conteúdo que nós produzimos e consumimos o tempo todo. Então, com isso, a gente entra numa questão... Pode mudar, por favor? Que é o meu artigo, né, que eu publiquei na Oxford, que é justamente relacionado a isto. É justamente relacionado ao que é chamado de princípio da neutralidade de rede. A neutralidade de rede, o princípio dessa neutralidade de rede, ele vem, na verdade, né, garantir que esta internet continue sendo livre, aberta e plural. Porém, esse princípio da neutralidade de rede vem trazer esta questão para os provedores de internet. Ou seja, para Claro, para Vivo, para, não sei, a TIM e assim por diante. E o meu entendimento é que, com a plataformização, com a moderação de conteúdo, com uma nova forma de moderação de conteúdo, que é a amplificação de conteúdo, se faz a necessidade de equiparar-se ou colocar para a moderação de conteúdo o princípio da neutralidade de rede. Tudo bem, mostrei para vocês agora o que é a internet, o que vocês vivem hoje. E mostrei para vocês que o que vocês consomem não é livre. Vocês não possuem liberdade dentro da internet. Isso não existe. E o que tudo isso tem a ver com violência de gênero? O que tudo isso tem a ver com discriminação de gênero? Para falar disso, eu trouxe para vocês algumas pesquisas e também algumas situações. A primeira dela é uma pesquisa da Fernanda Martins, que vem tratar sobre uma questão do Spotify. Então ela fez uma pesquisa, né, do Spotify, e ela verificou nessa pesquisa que as músicas feitas por mulheres são menos entregues do que as músicas feitas por homens. Ela chegou então na conclusão de que existe uma discriminação, que existe uma desigualdade de gênero numa simples plataforma de música. E, citando Luciano Floridi, que ele é um pesquisador italiano, ele diz que não existe hoje a diferença entre mundo digital e mundo físico. Se existir uma diferença, é uma linha bem fininha no meio, porque existe o que ele chama de infosfera. Ou a gente vive numa vida conhecida como on-life. E com isso, tudo que repercute dentro do mundo digital, tudo que acontece dentro do mundo digital, repercute no mundo físico. E isso reflete justamente uma consequência dessas mulheres que produzem, que vivem de música, que são afetadas justamente por um algoritmo. E isso é chamado de institucionalismo algoritmo. Ou seja, nós hoje estamos sendo moldados a partir dos algoritmos, a partir da construção dos algoritmos, que são projetados por quem?
pelos donos das plataformas digitais que estão aonde? O Vale do Silício? Nos Estados Unidos. Trouxe aqui para vocês também uma outra pesquisa, e aqui é da Mariana Valente. A Mariana Valente, ela é diretora do Instituto de Internet Lab, e é um laboratório de pesquisa de sociedade e internet, e ela transformou a pesquisa dela sobre misoginia em esse livro. Esse livro, ele é muito importante, é um livro fundamental, é um livro em que vocês podem verificar o cenário da misoginia no Brasil. É feito por uma brasileira e para brasileiros, porque pesquisa desse jeito não é feita aqui no Brasil, e ela traz justamente esse reflexo da misoginia. E como falei para vocês no começo, ela traz essa passagem aqui, dos filtros de bolha e também das echo chambers. O que isso faz com a questão de discriminação e violência de gênero dentro da sociedade online? Para isso eu trouxe para vocês um exemplo clássico. Red Pill. A comunidade Red Pill é justamente o que existe dentro da bolha de filtro, dentro do echo chamber. Então nós temos aqui queridos que estão vivendo numa crise de masculinidade, que se sentem mal por estarem sozinhos e que por estarem sozinhos culpam a mulher. O que acontece dentro dessa situação? Imaginem vocês um homem, ele já está se sentindo mal, ele já está sozinho, e ele começa, um amiguinho dele vai lá e manda para ele um vídeo da comunidade Red Pill. Ele assiste, ele gosta, ele assiste mais um, ele assiste outro. O algoritmo fala assim, ele gostou. Se ele gostou, eu vou mandar mais. Por quê? Porque o algoritmo não interpreta contexto. Não importa se o conteúdo é maléfico ou benéfico, eu vou te entregar isso porque gera dinheiro. A plataforma digital, o dono da plataforma digital só se importa com fins econômicos. Então aqui a gente vive justamente uma bolha de filtro, e percebam que esse algoritmo, essa bolha de filtro vai fazer o quê? Vai alimentar aquele sentimento daquele cara, e aí vai nascer o quê? Justamente uma misoginia na internet. Então vejam que temos sim violência física, temos sim violência no ambiente físico, mas aqui também existe. Aqui também é uma propagação, é uma amplificação daquilo que projetamos, portanto, na sociedade e na nossa cultura. Só um minutinho, eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho também, peguei nessa revista aqui, ó, Feminismos, que fala justamente sobre essa questão do Red Pill e desse cenário brasileiro sobre essa situação. E aí vocês ficam com esses slides depois. Para complemento, não tem como não falar de incels. Incels é a outra realidade em que nasce dentro da internet. Aqui a gente pôde verificar dentro de adolescência esse reflexo da internet na sociedade. O que aconteceu aqui foi um feminicídio. Um feminicídio por quê? Porque foi alimentado de conteúdo nocivo, conteúdo violento dentro do Instagram. E isso não foi um adulto, isso foi um adolescente. A formação, portanto, dessas crianças estão vindo desse tipo de situação. E o mais difícil de identificar qual é? Códigos, emojis. A gente não consegue identificar o que eles estão falando. A polícia não consegue identificar o que eles estão falando. É tudo falado em código, é tudo utilizado emoji. E isso vem dificultando, portanto, o que acontece dentro das plataformas digitais. E vejam que isso amplifica, portanto, essa violência que já existe inerente na nossa sociedade. Vai passar um vidinho, mas você pode passar. Depois vocês assistem.
Não, pode deixar aí. Não precisa passar. Mostra o objeto cortante, mostra aí pro pessoal. Ainda falando sobre questões relacionadas à internet e violência de gênero, eu trouxe para vocês o pornô de vingança. Nós temos já tipificado no Código Penal o estupro virtual, então não tem a necessidade de toque, o estupro virtual ele já existe. E do estupro virtual nós temos o pornô de vingança. Como que o pornô de vingança acontece? Primeiro, vem ali um ex-namorado ou um namorado, tira uma foto sua pelada, nua ou com roupa íntima, ou até mesmo sem o seu consentimento, grava uma relação sexual e depois faz o quê? Te chantageia. Simplesmente faz chantagem dentro da utilização desse conteúdo. Assim que acontece, então, o pornô de vingança. O pornô de vingança era visto desta forma, dentro desse cenário familiar, ou dessa relação íntima, e passou-se a ser visto aonde? Vocês sabem o que é isso? Discord. Esse aqui é um vídeo que foi passado no Fantástico sobre o Discord, e é isso que está acontecendo hoje dentro dessa plataforma digital. Eles estão fazendo chantagem, principalmente com meninas, adolescentes, mulheres, que vendem ou que publicam ou que de alguma forma são capturadas para que elas mostrem o corpo delas de forma nua ou com com roupas íntimas, e logo depois eles fazem a chantagem. Então, o que eu vou fazer? Se você não se cortar, se você não matar o seu cachorro, se você não inalar o desodorante, o que eu vou fazer? Eu vou publicar as suas fotos nuas. É isso que vai acontecer. Então isso é um cenário que existe hoje. Isso veio muito antes de efeito Felga. Isso acontece muito antes do vídeo publicado pelo Felga. E ninguém fez nada. E ninguém faz nada. É uma plataforma validada, é uma plataforma utilizada dentro do Brasil, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de política pública. Então aqui a gente vê o extremismo vivendo dentro da internet, onde novamente amplifica o que é vivido na questão da violência contra a mulher, ou violência de gênero e assim por diante. Passando para um último tópico, como forma de explanação para vocês, eu venho falar de política. Já falamos aqui de política, Já foi retratado essa violência que acontece no ambiente físico, mas isso não somente é retratado dentro desse ambiente físico. Isso acontece dentro do cenário online. E como que isso vem acontecendo? Essa daqui é uma política, aliás, é uma pesquisa que foi feita pelo Internet Lab, novamente, pela Monitora. E Monitora é composto por várias mulheres, e elas fazem pesquisas quando há ali eleições. Então vejam que foi 2020 e 2022. E o que elas encontraram dentro dessa pesquisa? Elas verificaram, elas vão lá, chamam Monitora porque elas monitoram a internet, elas monitoram ali principalmente o X, e elas verificam a questão de crítica. Quais são as críticas em torno dessas mulheres e desses homens candidatos? E o que elas perceberam disso? Elas perceberam que, quando a crítica é direcionada ao homem, refere-se à sua atuação. A atuação do homem enquanto pessoa, enquanto político. Agora, quando a crítica vai direcionada à mulher, o que ela é? Louca, vagabunda, burra, e assim por diante. Ou seja, ela é atingida porque ela é mulher. Só porque ela é mulher. Então, isso demonstra como a violência de gênero, a discriminação de gênero, não acontece só em Jataí. Não acontece só no Brasil. Não acontece só em São Paulo. Não acontece só no ambiente físico, mas também no ambiente digital. E é propagado, amplificado e moldado pelos algoritmos. Dito isso, quais são as respostas legislativas que temos?
No Brasil, a gente vem enfrentando uma questão política para passar essas leis, para votar essas leis. Né? Nós temos PL 2630, PL 2338, que está lá parado faz um tempão. A gente não consegue passar o PL 2630 justamente por questões políticas, justamente por intervenção na nossa soberania nacional através da soberania digital. Tivemos, né, o encontro ou o desencontro ou a luta, a batalha da soberania digital e da nacional, em que não há possibilidade de passar uma lei que regule as plataformas digitais. Por quê? Porque a liberdade de expressão ela é absoluta. Então o que nós temos aqui em termos de regulação no Brasil é essa resolução de São Paulo. Essa resolução de São Paulo vem trazer os observadores digitais. E esses observadores digitais, eles ficam ali monitorando, observando o Discord para tentar encontrar ali uma possibilidade de encontrar um tipo de provas ou de encontrar um suspeito e assim por diante para tentar fazer alguma coisa. Uma das pessoas que trabalham, né, no Observador Digital, ela disse que ela interrompeu um estupro virtual. A menina estava no quarto, ela ligou para a mãe desesperada falando: "Nossa, sua filha vai ser estuprada agora." "Não, minha filha está no quarto, está quietinha, está sozinha lá." "Ela vai ser estuprada agora." E isso era no Discord. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Então eles trabalham nesse sentido. E o que nós temos também, quando falamos de misoginia na internet, é a Lei Lola. Levanta a mão quem conhece a Lei Lola. 1, 2, 3. Mais alguém aqui? Não. Dessa imensidão de pessoas aqui, 3 pessoas conhecem a Lei Lola. E essa é a dificuldade. Essa lei não vai pegar. A gente faz lei toda hora, todo tempo. O que importa é a sua efetivação, a sua eficiência, eficácia. E essa Lei Lola, ela vem justamente, ela traz esse nome por conta da Lola. E a Lola, ela é uma blogueira. E essa blogueira, ela é feminista. E ela tem ali um blog que ela fala, que ela traz a liberdade de expressão, que ela expressa as opiniões dela. E por conta disso, ela começou a ter vários ataques, sofrer vários ataques de homens. E ela começou a procurar a polícia. A polícia falava: "Não, eu não posso fazer nada." Por quê? Isso não é minha jurisdição. Essa plataforma está nos Estados Unidos, eu não posso fazer nada. Além disso, eles falavam, os policiais: "Para de fazer isso. Para de falar essas coisas. Você vai ser perseguida. Para de se comunicar. Para de expressar sua opinião." Então percebam daqui que o Red Pill pode expressar a opinião dele, porque ele está coberto do direito dele de liberdade de expressão. A Lola não pode. A Lola tem que ficar quietinha, senão ela vai sofrer violência. E aí, com isso, o que eles fizeram? Eles conseguiram promulgar essa lei que passou a competência para a Justiça Federal, para que eles, portanto, investiguem os casos de misoginia na internet. E aí? Funciona? Não, ninguém conhece. Ninguém sabe. Então tá aqui, ó. O desafio hoje não é promulgar a lei. O desafio é tornar a lei conhecida. Essa é a questão. É fazer isso aqui valer, para acabar a misoginia na internet. E aí a gente vem com Felca, com a Lei Felca. Muito bom, maravilhoso. Ele conseguiu furar a bolha, mas isso vem sendo pesquisado, isso vem sendo visto há muito tempo atrás. Nós, pesquisadores da matéria, já dizíamos que isso estava acontecendo. O Fantástico já disse que isso estava acontecendo. Por que isso foi acontecer agora? Será que é um interesse político? Com certeza. Será que é porque um dos motivos da taxação de 50% é não regular as plataformas digitais? Será que precisávamos de uma resposta para dizer quem manda no Brasil somos nós? E aí passou. E aí votou. E agora falta o presidente.
Então tudo é uma questão realmente de mídia. Isso é positivo, logicamente, né? E aí eu venho com um slide aqui só para mostrar para vocês o que a lei fala. Moderação de conteúdo, fiscalização, denúncia, supervisão, tem questões de penalidade, a própria liberdade de expressão, tem a questão ali do conteúdo impróprio, que eu coloco um ponto de interrogação, se essa definição deveria ser mudada, que não é somente relacionada à pornografia, como a Inara mesmo disse, né, os vidinhos das criancinhas sensualizadas, será que isso deveria ser considerado conteúdo impróprio? Será que não deveríamos mudar o conceito, né, da palavra do direito, como a sociedade assim evolui? Então são essas temáticas que são visualizadas dentro do PL 2628 que foi aprovado. E com isso eu termino minha apresentação com a seguinte indagação: por que essas situações persistem? Por que isso existe? Né? Todo mundo falou que, nossa, a gente está no 5º congresso. Né? Todo mundo está falando disso. Os índices aumentaram porque todo mundo começou a denunciar. Por que isso ainda acontece? E eu trouxe para vocês essa foto. E essa foto aqui, não sei se vocês conseguem identificar, estão todos os donos das Big Techs dos Estados Unidos. E aonde eles estavam? Na posse do Trump. Eles estavam na posse do Trump. E o Trump quis dizer o que com isso? Quem manda na liberdade de expressão sou eu. Então a liberdade de expressão, ela é relativa. Eu posso dizer tudo. Você não. Você mulher não. Você latino não. Você chinês não. Só eu posso dizer tudo. Eu mando, portanto, na moderação do conteúdo. Então, tem uma expressão que é muito interessante que fala: a tecnologia nunca esteve tão política. E o que não muda, por que não muda? Né? Por que não criamos políticas para a proteção de crianças e adolescentes? Por que não criamos políticas para proteger a mulher? Para questões relacionadas a gênero? Por conta da arquitetura que eu mostrei para vocês no começo. Essa arquitetura é projetada por esses homens e pelos seus interesses e pelo interesse político hoje do Trump. Com isso nós temos uma política conservadora e de violência. Obrigada, gente. Muito obrigada, Isabela, Inara, excelente. Vou deixar essa imagem para a gente pensar bem, né? E vou abrir aqui para o bloco de perguntas, pessoal. A gente pensou aqui em 5 perguntas no primeiro bloco, tá? Tá aberto. Aí, quem puder me ajudar aqui com as inscrições, quem gostaria de fazer pergunta? Rodrigo. Então, gente, tá aberto. Só levantar a mão, eu vou anotando, tá bom? Rodrigo, fica à vontade. Venha. Eu só quero dizer, fazer um relato pessoal, tá, gente? Em 2022, quando eu fui candidata ao governo do estado de Goiás, eu nunca vou esquecer. Teve uma opinião do leitor que foi publicada no jornal Poder Popular, que o leitor colocava o seguinte: que o meu grande problema era que eu atentava contra os valores da família goiana, eu não era goiana e que eu precisava de uma camisa de força. Então, quando a Isabela traz, né, o vínculo do debate da desqualificação e descredibilização das mulheres que se propõem a fazer debates, atrelando-as a estereótipos vinculados, né, à histeria, à loucura, a gente sabe que existe um lastro histórico com isso, e o quanto isso é presente, né, na nossa vida cotidiana e que a gente tem que combater. Vou passar para o Rodrigo. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a Inara e a Isabela, né, pelas maravilhosas palestras que nos trouxeram. É muito bom recebê-las aqui. E eu tenho uma pergunta para você, Isabela. Nesses últimos tempos, né, nessa última semana, a porta-voz da Casa Branca dos Estados Unidos, né, ela disse que
a liberdade de expressão é a defesa do momento, é o que precisa ser defendido, né? Em contraponto a isso, a gente viu no Nepal uma mulher foi assassinada, imolada, né? Mulher do ex-presidente, ex-primeiro-ministro do Nepal, reflexo da escalada da extrema-direita, né? E qual que é a perspectiva de equilibrar liberdade de expressão e a escalada desses movimentos extremistas, né, terroristas que a gente tem visto pelo mundo? Não vi mais ninguém, gente. A Lana vai fazer isso, sim, pode ser. Vou ficar de cá para não tampar a colega. Primeiramente, parabenizá-las pelas falas, foram realmente impactantes, né? Acho que vieram somar muitíssimo aqui para esse momento, para o nosso evento. E minha fala vai para as duas, né? Vocês, dentro da área de atuação, podem definir a melhor dinâmica para a resposta. Assim que teve a repercussão toda da série Adolescência, eu acho que outros diálogos começaram a surgir. E houve um podcast que chamou muita atenção, ele foi bastante popularizado também, da juíza Vanessa Cavalieri, do Rio de Janeiro, e que ela traz as suas experiências, né, na sua área de atuação, que nos deixam bastante impactados, quando fala o quanto o perfil dos adolescentes que ela acompanha mudaram nos últimos anos, passando a ser, sobretudo, adolescentes, jovens,